atrapalhar a comunhão de Pedro com Jesus. É bíblico isso. Então muitas pessoas, elas ficam às vezes incomodadas, elas vêm à igreja e alguma coisa está incomodando, atrapalhando. Hoje você vai ver algumas coisas que são muito parecidas com essa situação na vida de Pedro. Agora, se você pudesse, observar, em Mateus 10, 33, vou pedir que você abra, por favor, mas não vamos sair lá de Lucas, tá? Você vai e volta aqui. Mateus 10, 33, existe um texto bíblico que diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos... Isso foi dito antes desse evento que nós estamos vendo aqui. Mas tem um outro texto, por favor, agora Lucas 12, 9. Um pouquinho antes aí, o próprio livro de Lucas 12, 9. Jesus está falando: mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E você sabe que Pedro ouviu Jesus falando isso. E essa mensagem, essa palavra de Jesus, ela provavelmente ficou marcada. E você já ouviu esse versículo. Você já muitas vezes ouviu isso. E Pedro também tinha ouvido isso de Jesus. Isso quer dizer que Pedro tinha consciência, tinha noção do que significava negar a Jesus, pelas próprias palavras de Jesus. Agora, se você pudesse ir lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54, veja o que aconteceu com Pedro. Então, prendendo, aqui está falando de Jesus, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Muito bem. Primeiro deixa eu falar sobre a casa do sumo sacerdote. Eu tive o privilégio de conhecer essa casa, esse lugar. É uma casa que é vamos dizer assim, é um lugar muito bonita à vista, mas nessa casa do sumo sacerdote, acredite, você vai até estranhar isso. Você sabia que tinha um tipo de uma masmorra na casa do sumo sacerdote? É lugar de ter uma prisão na casa de um sumo sacerdote? Lá é lugar para prender alguém, uma pessoa religiosa, uma pessoa que é o principal sacerdote, com polícia sacerdotal, com soldados armados e com uma prisão em casa. Que lugar estranho esse, hein? Mas tinha. E eu tive o privilégio de estar no lugar onde se diz que Pedro negou a Jesus. Lá onde ele estava na fogueira. Mas essa casa era uma casa muito grande, de muitos cômodos. Não era uma casa que morava uma só pessoa. Tanto que é uma escavação enorme na rocha ali, com muitos cômodos, muitos átrios grandiosos, num nível abaixo do templo e muito próxima do lugar onde foi construído o palácio de Davi. O rei Davi tinha um palácio construído ali, próximo. E nesse lugar é onde Pedro foi. Pedro seguindo a Jesus. Mas uma questão importante que a Bíblia nos chama a atenção é que Pedro estava seguindo a Jesus de longe. Opa, peraí, esse é um problema. Tragédia anunciada. Preste atenção, Jesus não deve ser seguido de longe. Jesus deve ser seguido de perto. Tem muita gente que quer seguir a Jesus de longe, não olha a Bíblia, não estuda a palavra, não participa da igreja, não se envolve com absolutamente nada. E se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer: eu estou seguindo a Jesus, mas estou seguindo de longe. Cuidado, Jesus não é para ser seguido de longe. Primeira coisa que o texto nos avisa. Mas, versículo 55, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Agora, se não me falha a memória, não marquei isso daí, mas em João 18, 18, você me desculpe se eu tiver com o texto errado na minha cabeça, mas em João 18, 18 vai dizer o seguinte, que Pedro estava em pé. Ora, como que ele estava sentado e em pé ao mesmo tempo? Aqui, olha,
Ora, estavam ali os servos e os servidores, e que tinham feito brasas e que se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Aqui não fala que ele estava sentado. Então, Pedro estava inquieto, na verdade. Sentado em pé, inquieto, vai ao fogo, volta, com frio na alma, um frio interior, precisando de aquecer-se, longe de Jesus, perdido, um momento de aonde é que eu vou? E às vezes nós buscamos fogueiras artificiais. Às vezes nós nos afastamos de Jesus e nós buscamos um lugar onde nós entendamos que podemos nos aquecer. Cuidado, fora de Jesus não há salvação. Longe de Jesus não há lugar. E Pedro estava ali, e agora eu quero que você veja o versículo 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Agora esse versículo me chama muito a atenção. Sabe por quê? Porque se você observar aqui, essa criada, ela olha para Pedro, ela primeiro vê, e depois olha firmemente para ele, e observa Pedro olhando nos olhos. Quando uma pessoa te olha nos olhos assim, é uma coisa, né, chama atenção. E ela fitou muito Pedro e disse: esse homem estava com Jesus. Por que eu estou observando isso? Porque daqui a pouco você vai ver um outro olhar aqui. Esse momento é cheio de olhares. Aqui estão acontecendo aqueles olhares de acusação, de pensamento. E esse é o primeiro olhar do texto. Vamos observar com atenção. Agora, o que caracterizava Pedro aqui era uma covardia que ia terminar pessimamente. Quando nós não temos fé em Jesus, nós não seguimos Jesus de perto, com coragem, nós estamos abrindo uma brecha enorme. Ou você segue a Jesus com toda a sua fé, todas as suas forças, todo o seu entendimento, ou então você vai experimentar um frio na alma. Por isso que muitas pessoas dizem: eu estou seguindo a Jesus, mas não estou sentindo nada. Porque muitas vezes você está seguindo a Jesus de longe. Você está seguindo a Jesus de uma forma que é uma forma artificial e pior. Qual foi o local onde Pedro escolheu para estar? Com os inimigos de Jesus. Ele estava seguindo a Jesus, mas estava envolvido com os inimigos de Jesus. Tem gente que vai para lugares aonde não tem absolutamente nada de Jesus lá e fica com pessoas que não têm nada de Jesus, mas diz assim: eu sou crente, eu sou de Jesus, aleluia. Mas na verdade não está vivendo com Jesus, está seguindo a Jesus de longe. E aqui Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, isso é caminho de ímpio. Isso não é caminho de justo. Hoje de manhã nós lemos o Salmo 1 aqui. Seguir a Jesus é seguir Jesus de perto, com pessoas que também seguem a Jesus. Nós sozinhos somos presa fácil. A igreja é uma comunidade de pessoas que serve a Jesus unida, um ajudando o outro. Não dá para ser crente sozinho, não dá para ser crente isolado. Por isso existe a igreja. Porque a igreja que sustenta em oração. Nós vamos ver alguns detalhes depois no futuro da vida aqui de Pedro, não hoje. Que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por Pedro. Eu gostaria que você soubesse agora, vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vai dizer assim: "13 seguintes. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, tendo sido enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação." Pedro, ele estava numa situação
terrível aqui, com falta de fé, falta de amor e muito próximo do pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, uma coisa importante: Jesus tinha dito para Pedro que ele iria negá-lo. E eu marquei aqui 3 coisas que você precisa saber. Primeira, Jesus nos conhece. Jesus conhece você. Segunda, Jesus tem compaixão de nós. E terceira, Jesus tem graça para nos dar. Por isso, eu gostaria que você continuasse em Lucas 22. Eu vou ler alguns textos aqui. 3 negativas de Pedro. Primeira, 57. Porém ele negou dizendo: mulher, não o conheço. Primeira vez que Pedro nega: não conheço Jesus. Lembra de que quem negar a Jesus, Jesus o negará? Não conheço esse homem. Que triste, não? Dizer que não conhece a Jesus. Mas Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Que estava junto com Jesus lá na ceia. E agora ele diz que não conhece. Não conhece. Nunca vi. Não sei de quem se trata. Vamos continuar aqui. Um pouco, versículo 58. Um pouco depois, vendo o outro, ok? De novo, olhar. Tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Não sou é a negativa do nome de Deus. Deus é o que é. Pedro dizendo: eu não sou. Aqui ele teve que dizer o contrário do nome de Deus, vamos dizer assim. Já está piorando, né? 59. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este é verdadeiramente, estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Na tradição da igreja, vai-se dizer que Pedro, por muitas manhãs, ao ouvir o galo cantando, ficava apavorado. Porque esse cantar do galo para ele foi uma coisa muito interessante, porque ele se lembrara das palavras de Jesus. Olha o que diz o texto. E virando-se o Senhor, versículo 61. Virando-se o Senhor, o que Jesus fez? O olhar de Jesus para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Agora, como eu disse que é um momento cheio de olhares, Pedro viu Jesus olhando para ele. Isso é interessante, porque aquele primeiro olhar, ele é um olhar acusativo daquela criada, e agora Jesus olha para ele. E que olhar deve ter sido esse? Que Jesus fitou os olhos em Pedro, apenas olhou para ele, e agora Pedro se lembra de que ele negou a Jesus. O galo cantou, Jesus disse que ia acontecer isso, e Jesus disse que quem o negasse, ele também o negaria. É um olhar de acusação, é um olhar de misericórdia. Que olhar é esse? É um olhar. Sabe, às vezes você precisa imaginar Jesus olhando para você. Se Jesus olhasse para você hoje, você teria algo para se arrepender? Como está a sua vida? Nós vamos participar da ceia. Se Jesus olhasse agora, porque ele olha, o interessante é que ele olha, eu preciso ver se você está vendo ele olhar para você. Como está a sua vida? Pedro, ele sentiu esse olhar, e agora Pedro, ele vai embora daquele lugar, ele não precisa mais de fogo, ele não precisa mais seguir a Jesus de longe, e a Bíblia vai dizer que Pedro, saindo, chorou amargamente. Aquele olhar foi mais do que um olhar, ele entrou em alguma coisa em Pedro, e Pedro agora pensa em tudo que Jesus tinha dito a ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 2:5, porque você vai ver que essa é uma característica de Jesus. Não é algo que seja apenas para Pedro. Apocalipse 2:5.
Jesus está falando à igreja de Éfeso, dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei o teu lugar, o seu castiçal, se tu não te arrependeres. Ah, que olhar! Um olhar de Pedro. Pense o que você está fazendo. Pense aonde você está. Pense na sua conduta, no seu andar. É isso que você quer, Pedro. Não é melhor, Pedro, você ver aonde você está caindo? Você está fraquejando, negando uma, negando duas, negando três. E agora, Pedro, não é a hora de você voltar a fazer o que você fazia antes, quando estava andando comigo. Sabe, Pedro chorou amargamente. Eu acho que esse é um dos choros mais terríveis, porque em outros textos da Bíblia vai dizer que ele começou a chorar. Isso aqui, o texto nos dá a ideia de um choro muito comprido, um choro doído, um choro de alma, um choro de arrependimento, um choro de tristeza. Porque Pedro, mais do que negar a Jesus, magoara a Jesus a quem ele amava. Pedro amava Jesus. Jesus tinha orado por Pedro. E agora Pedro está entristecido pelo que ele causou em Jesus, frustrando no coração dele, achando: Jesus agora está decepcionado comigo, eu perdi tudo. Eu perdi todo o bom nome que eu tinha com Jesus. Eu posso ter ignorado todas as coisas, mas com Jesus, o que é que vai ser de mim agora? E ele chora amargamente. Ah, meus irmãos, quem dera nós chorássemos mais amargamente. Quem dera nós pensássemos mais nos nossos erros. E quando nós entristecemos a Jesus, nós chorássemos profundamente dizendo: Jesus, eu não quero ser assim. Eu errei, mas eu me arrependo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não vou falar, que você sabe, um outro texto que depois complementa esse, que é o texto quando Jesus, não vou falar hoje, que Jesus vai dizer: Pedro, amas-me? Por 3 vezes pergunta isso. Não é aqui que eu quero chegar, mas eu quero viajar no tempo com você. E agora eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Pedro. O próprio Pedro, na sua primeira carta, vai nos ensinar coisas a respeito do que ele mesmo aprendeu. 1 Pedro 1:13. Não feche lá agora 1 Pedro, porque nós vamos ver alguns versículos aqui. Mas é muito interessante que você observe essa carta de Pedro. 1 Pedro 2:13. Olha o que Pedro está nos ensinando aqui. Veja se ele aprendeu a lição. Pedro escreveu essa carta, agora é um homem maduro, Cristo já foi ao céu, já subiu ao céu. Pedro está escrevendo às igrejas, e a história de Pedro serve para ele ensinar a você. Olha o que ele diz aqui: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que Pedro aprendeu, a primeira ótima notícia é: você não merece ser salvo. Você negou a Jesus e você não teria mais remédio, mas Deus nos oferece a sua graça. E Pedro se agarrou à graça. Pedro diz assim: você espere inteiramente na graça de Deus, porque eu, Pedro, neguei a Jesus 3 vezes, mas eu fui perdoado. Jesus me buscou, me achou, me redimiu e me estendeu a mão e me ofereceu a sua maravilhosa graça. É uma lição que Pedro aprende. Mas vamos agora para o capítulo 2, versículo 1.
da mesma carta. Olha só o que Pedro está nos ensinando aqui. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Quando Pedro estava naquele pátio, ele estava com o seu coração cheio de malícia, cheio de engano, fingindo, com inveja. Ele estava reclamando, porque a Bíblia vai nos dizer que na terceira vez que ele negou a Jesus, ele falou diversos palavrões, para provar que não era de Jesus. E aqui ele está dizendo assim, tudo começa no coração. A gente deve deixar essas coisas, deixar de lado. Olha o que Pedro está nos ensinando como prática do que ele passou e que Jesus o resgatou. Mas tem mais. Agora, por favor, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Olha o que ele está dizendo, como se lá no pátio ele estivesse se lembrando do que estava passando no seu coração, e ele dizendo assim, olha, a gente precisa deixar as raízes que nos envolvem com esse mundo, e a gente deve entender que nós somos apenas passageiros aqui, não existe nada que nos prenda, que nós somos de Jesus, e nós não devemos nos envolver com nossos desejos, mas nós precisamos viver de alma para Jesus. É o que ele está nos ensinando aqui. E tem mais, agora capítulo 3, versículo 12. Ele se lembra também do olhar de Jesus. Ele vai dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha, Jesus, naquele olhar, ficou tão marcado em Pedro, que depois de tantos anos, enquanto ele está escrevendo uma carta para a igreja, ele diz assim, olha, o olhar de Jesus está sobre os justos, ele está olhando para você, ele está ouvindo o que você quer falar com ele. Não desista, continue andando com Jesus. E ainda eu gostaria que você visse o versículo 15 do mesmo capítulo. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que ele escreve isso? Porque ele negou a Jesus, e aqui ele está dizendo, não façam como eu fiz. Quando alguém perguntar se você é de Jesus, você não fique nervoso, calma, respire, tenha paciência, mansidão, e agora, com todo o temor a Deus, responda aquilo que a pessoa precisa ouvir, que é a razão da esperança que há em você. Não negue a Jesus, afirme o que Jesus fez na sua vida. Tem gente que fala assim, eu não sei o que dizer quando falam comigo. Fale o que é que Jesus fez em você. Fale da sua vida. O que você disser é incontestável. Você pode dizer alguma coisa da física, da química, alguém contestar. Mas o que aconteceu com você, quem pode contestar? Está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou passando. É assim que Jesus fez comigo. Isso é incontestável. Como a pessoa vai dizer, não é? Você vai dizer, como não? É a verdade da minha vida. E Pedro aqui está nos ensinando isso. Mas eu queria também que você abrisse no capítulo 5, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 5. 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto Pedro estava lá naquele lugar negando a Jesus, o seu orgulho, aquilo que ele tinha como seus valores estavam em alta. Mas quando Jesus olhou para ele, agora ele vai se humilhando e chorando e se esvaziando, e ele começa a receber a graça de Deus. E aqui ele fala para os jovens, porque Pedro era um jovem.
Ele vai dizer assim: olha, não façam como eu fiz. E eu queria agora terminar com a capa. Eu disse que tinha uma capa. E o último versículo que eu quero ler é o versículo 8 desse mesmo capítulo. Olha só o que Pedro está escrevendo aqui em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Viu? Jesus orou para que a fé de Pedro não fosse desfalecida. E agora Pedro aprendeu uma lição. E ele está dizendo para nós, através da palavra: nunca deixe a sua sobriedade, a sua razão, não se turbe, não use de subterfúgios, mas seja sóbrio. Por quê? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo está ao nosso redor. E as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, ele foi instigado a fazer isso. Ele foi provocado, ele caiu como um pombinho numa armadilha. E ele caiu feio nessa armadilha. Se ele estivesse prestando atenção, ele teria visto que ele estava sendo tentado. Sabe qual é o nosso problema? Nós ignoramos as nossas fraquezas. Nós deveríamos preencher as nossas fraquezas com a graça de Jesus. Mas nós queremos achar solução para o nosso problema do nosso jeito. Você não pode fazer isso. Nós não temos esse poder. O maior poder de uma pessoa está quando ela se ajoelha e ela ora e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo e eu preciso da tua ajuda. Eu estou aqui num lugar onde as pessoas estão me provocando a te negar e eu não sei o que fazer. Ajuda-me, Senhor. E com certeza Jesus vai te ajudar. Que lição Pedro nos ensina? A lição de que ele falhou, mas ele foi acolhido pela graça. Sabe, nessa noite talvez você esteja aqui e tenha feito alguma coisa do que se arrepende, talvez no seu passado, ou assim, vamos dizer, um tempo próximo, alguma coisa entristece você. Eu quero dizer para você nessa noite: abrace a graça de Jesus. Ele perdoa você. Se algum dia você negou a Jesus com alguma coisa que você fez, e você tem ouvido esse versículo do próprio Jesus martelando na sua cabeça: aquele que me negar, eu o negarei. Saiba que a graça de Jesus se apresenta para você, maior do que a justiça, e principalmente maior do que o seu pecado. E você pode acolher esse presente de Deus nessa noite. Você pode aceitar a Jesus se você nunca fez isso. Mas se porventura você já vinha andando com Jesus e depois você passou a segui-lo de longe, é hora de você chegar mais perto e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu me arrependo, eu quero ficar pertinho. E Jesus, ele oferece para você essa oportunidade. E Pedro nos ensina isso. Através do seu erro, Jesus teve misericórdia dele. Jesus tem misericórdia de você. Você é amado de Jesus. Jesus olha para você com um olhar de ternura e deseja que você perceba onde caiu e se volte para Ele. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta noite, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina a lição da tua graça. Não porque mereçamos alguma coisa, não é pelo que fazemos, mas é pelo que o Senhor nos ama que temos o privilégio de sermos salvos. Ó Pai, obrigado por esse presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre dá uma chance. O Senhor tem misericórdia. Ó Pai, o próprio Pedro vai dizer que nós não devemos abusar dessas chances de misericórdia, mas que quando nós a temos, nós devemos abraçá-la e aceitar a presença de Jesus em nós. Ó Deus, muda a vida, Senhor, nesta noite. Faz a tua obra, Senhor, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos passar a ceia do Senhor. É um momento especial. Eu nunca falei nada, acho que a respeito desse jarro aqui, né? Esse jarro aqui, a mesa, fui eu que pedi para colocar. Não é à toa.
Nós temos aqui esse bonito pão, né? Que algumas pessoas já vieram ver aqui se é de verdade, né? Também, não vou falar se é para você ficar curioso, né? Então essas uvas aqui, mas esse jarro ele tem um significado